Programa Palavra-Chave, com muita alegria que nós podemos chegar até você, até a sua casa, até o seu local de trabalho ou em qualquer outro lugar que você esteja nos acompanhando. Eu gostaria de deixar uma palavra para você e nesse programa a reflexão que eu quero deixar é sobre oração. Muitas pessoas não oram, outras dizem que não sabem orar. Por que isso? Oração é falar com Deus. Como falar com alguém que a gente não conhece? Como pedir algo importante para alguém que a gente não tem muita intimidade? É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em orar, porque elas não conhecem a Deus de verdade. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Mas as pessoas não sabem que é através da oração que nós podemos nos achegar a Deus e conhecer a Deus de verdade, ao ponto de ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque é isso que Ele deseja ter comigo, com você, com todo ser humano. Isso está registrado para nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 7, Jesus nos diz assim: "E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, o pão nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." Tenho certeza que muitas pessoas sabem essa oração de cor, mas o propósito de Jesus, ao ensinar essa oração, não foi para que a gente ficasse repetindo ela todas as vezes, em todo momento, mas nos ensinar a partir desse momento a como orar, a como falar com Deus. E orar é você falar aquilo que está no seu coração com o Pai que te ouve. E é por isso que a primeira lição que eu gostaria de deixar para você, baseado nesse texto que Jesus nos ensina a orar, é que a oração é um relacionamento de filhos com o Pai. Jesus poderia ter começado a sua oração de diversas maneiras, mas ele escolhe a forma mais íntima para nos ensinar que a oração é um relacionamento de filhos com seu papai. Porque a palavra no original usada por Jesus é Abba, e Abba significa papai, meu paizinho. E é assim que você deve se dirigir a Deus. Talvez seja difícil para alguém que não conheça o seu pai, para alguém que foi abandonado pelo pai, para alguém que cresceu numa família disfuncional, desestruturada. Talvez você tenha se sentido abandonado por causa de um divórcio, ou até culpado por causa disso. Eu quero dizer para você que Jesus, o Filho de Deus, modelo de filho para mim e para você, nos apresenta quem é o Pai. Um Pai perfeito, um Pai amigo, um Pai que quer ser íntimo de mim e de você. E Ele te ouve. E é por isso que, ao orar, você pode chegar na presença dEle e dizer: meu Pai. E assim, querido, você vai quebrar todas as barreiras para conhecer um verdadeiro amor de um Pai que te ama de todo o coração e deseja que a vontade dele seja feita na sua vida. Porque essa é a segunda lição que nós podemos tirar dessa oração modelo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Meus queridos, quantas vezes nós erramos tanto nessa vida porque nós fazemos a nossa vontade. E orar é pedir que a vontade de Deus seja feita na nossa vida em todas as áreas. Então que você possa desenvolver esse relacionamento com Ele, pedindo a Ele que a vontade dEle, assim como é feita no céu, soberana, seja feita na sua vida. E eu tenho certeza que muitas coisas que estão erradas serão consertadas. Muitos caminhos que você tem escolhido, que tem te levado a lágrimas, a tristeza, a perdas tremendas, você vai perceber que quando você passa a viver uma vida de oração, de buscar a Deus, a vontade dEle, você vai conhecer essa vontade que é revelada nas Escrituras Sagradas, porque ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Assim como eu tenho conhecido, assim como eu busco todos os dias: Senhor, qual é a Tua vontade? Eu quero conhecê-la. Ela para mim é mais importante que todos os tesouros dessa vida, porque é na vontade de Deus que nós encontramos paz perfeita. Em último lugar, eu queria apresentar para você
algo precioso que essa oração nos ensina é que esse Deus que é Pai, que deseja revelar para mim e para você a vontade dele, ele nos protege e ele nos dá tudo o que nós precisamos. Jesus nos ensina dizendo: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Isso me ensina e te ensina, querido, que esse Pai é preocupado com as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que eu e que você precisa. E é por isso que ele não deixa faltar nada a nenhum dos seus filhos, que confiam nele, que dependem dele. O salmista diz que ele foi moço e agora ele é velho e ele nunca viu o justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Sabe o que é isso? É alguém que confia em Deus, nesse Pai, que não deixa faltar nada na nossa vida, na nossa casa, daquilo que nós precisamos. Mas para isso você precisa buscar a vontade dele acima de todas as coisas. Porque Jesus, nesse mesmo capítulo 6, no versículo 33, ele diz para cada um de nós: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então que essa oração modelo te ensine isso, te ensine que esse Pai se preocupa com você em todas as áreas da sua vida. Eu quero também dizer que essa preocupação, esse cuidado do Pai está relacionado à forma como ele nos livra do mal, porque é isso que Jesus ensina, que ele pode e deve e deseja nos livrar do mal. Ele nos ensina isso aqui: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se você pedir isso todos os dias em oração, o seu caminho será desviado daquilo que é mal, daquilo que é tortuoso. Você vai ser livre das tentações que vão querer te levar a uma vida distante do Pai, porque é isso que o pecado faz. O pecado produz morte, morte de sonhos, morte de projetos, morte de relacionamentos, casamentos estão sendo destruídos por causa do pecado. Mas quando nós oramos assim, o Pai tem liberdade, porque você está dando essa autorização para Ele agir. E Ele só vai agir na minha vida, na sua vida, se você pedir, se você der autorização para Ele ser Senhor da sua vida, como um Pai que precisa ser aquele que realmente guia o caminho dos filhos. Então peça isso a Ele: livra-nos do mal. Porque da mesma forma como Ele deseja suprir as suas necessidades, Ele também deseja te livrar do mal, mostrando qual o caminho que você deve seguir. E por último, aprendendo essas 3 lições, nós aprendemos que orar é também perdoar. Porque assim como nós somos perdoados por Ele, nós também liberamos perdão para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos ofendem. Então aprenda com Jesus, aprenda com o amor do Pai a perdoar pessoas, a liberar perdão. Tem pessoas que estão adoecendo, tem pessoas que estão morrendo por falta de perdão. Tem relacionamentos destruídos, casamentos que estão naufragando por falta de perdão. Queridos, sem perdão não existe relacionamento, não existe relacionamentos familiares, porque é o perdão que nos faz estar unidos, é o perdão que faz com que a gente supere todas as dificuldades. E quem sou eu, quem é você para não perdoar alguém? Se nós, pecadores, somos perdoados pelo nosso Pai. Então que Deus te abençoe a viver o melhor de Deus para a sua vida, porque o melhor de Deus está em Jesus, o Filho de Deus, que é o nosso modelo de pai, de filho, para um relacionamento de filho com o Pai. E assim que você desfrute disso em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus e aquilo que está no seu coração, fale com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Vamos orar. Pai bendito, eu quero te louvar pelo teu amor e porque tu és um Pai presente e amigo. E eu tenho conhecido ao Senhor e a minha vida tem mudado dia após dia, porque eu tenho deixado que o Senhor guie a minha vida. E a minha oração é que cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora também possa abrir o coração para que o Senhor seja o Pai verdadeiro, o Pai amigo, o Pai que cuida, o Pai que livra do mal, o Pai que revela a vontade que é boa, perfeita e agradável. E que conhecendo esse amor do Senhor, cada pessoa possa ter o seu coração coberto do seu perdão, desse amor que perdoa, que limpa, que purifica, e possa também perdoar aquelas pessoas que têm ofendido a cada uma delas. Em nome de Jesus, que relacionamentos sejam restaurados, transformados no poder do nome de Jesus. E se há pessoas que estejam agora enfermas, estejam lutando com alguma dificuldade, com algum problema difícil, alguma causa impossível, eu quero declarar agora uma palavra de bênção, de vitória sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus. Que o teu poder se manifeste
com poder e graça, porque eu creio que Tu és um Deus abençoador e que nos ama e que é Deus poderoso para mudar toda a nossa sorte. E que assim seja sobre cada vida nessa hora, no nome que está acima de todo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Muito obrigado por estar conosco aqui no programa Palavra-Chave. Eu gostaria também de receber você na nossa igreja, na Igreja Batista Torre Forte. Vem estar conosco no nosso culto de terça-feira, às 19 horas. Nós temos um culto de oração com propósito, onde você poderá trazer as suas lutas, as suas dificuldades, e eu tenho certeza que você vai receber uma bênção de Deus para a sua vida. Toda terça-feira, às 19 horas. E aos domingos, às 19h30, no nosso culto de celebração. A nossa igreja fica na Avenida 28 de Março, número 927, quase em frente ao Universo. Nos dê a alegria da sua presença, da sua visita, e eu tenho certeza que você será ainda mais abençoado. Se quiser fazer contato conosco, você pode fazer contato através do e-mail pr.marcial@globomail.com pr.marcial@globomail.com. Mande a sua mensagem e eu terei muita alegria em poder te responder. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.